Olá, eu sou a Sara, estudante de nutrição. Hoje eu e minhas colegas de grupo, a Jaqueline, a Larissa e a Pamela, iremos apresentar a vocês o tema sobre o consumo de óleos e gorduras, sal e açúcar, como referência do Guia Alimentar da População Brasileira. Por que diminuir o consumo? A recomendação do Guia Alimentar para o consumo de óleos, gorduras, sal e açúcar é que sejam consumidas em poucas quantidades nas preparações culinárias. Isso porque ele pode trazer riscos à saúde quando consumidos em excesso. A gordura saturada, presente em óleos e gorduras, e o sódio, componente básico do sal de cozinha, pode elevar o aumento de inflamação e riscos de doenças cardiovasculares, enquanto o consumo de excesso de açúcar aumenta o risco de cárie dental, obesidade e várias doenças crônicas. Além disso, óleos, gorduras e açúcar têm elevada quantidade de caloria por grama. Entretanto, a população consome esses produtos com bastante frequência, porque eles são muito acessíveis, tanto porque eles são estocados por muito tempo, quanto porque eles têm um preço muito baixo e favorece o uso excessivo. Portanto, o guia alimentar, ele orienta que o risco do uso depende da quantidade de ser utilizada e consumida. Então, precisamos consumir em poucas quantidades. Óleos e gorduras. Existem alguns tipos de óleos e gorduras que são ricos em ácidos graxos saturados. E esses ácidos graxos saturados, consumidos em excesso, são muito prejudiciais à saúde. E eles podem até contribuir para o aumento do risco para doenças cardiovasculares. Alguns alimentos, que têm esses óleos e gorduras com ácidos graxos saturados seriam o óleo de soja, a margarina e gorduras de carnes em geral. O consumo de óleos e gorduras ele deve ser moderado, mas não pode ser totalmente retirado da dieta, porque as gorduras elas exercem papéis fundamentais no nosso organismo. Por exemplo, as gorduras têm função hormonal, elas fazem parte da estrutura das nossas células, fazem absorção de vitaminas lipossolúveis, que são super importantes, e também são fonte de energia, entre outras funções. Para favorecer a nossa saúde, nós podemos substituir os tipos de óleos e gorduras que nós consumimos. Por exemplo, nós podemos consumir o azeite ao invés de consumir o óleo de soja. O azeite ele possui muitos benefícios, por exemplo, tem várias propriedades anti-inflamatórias, é rico em ácido graxo monoinsaturado. No caso do azeite, nós temos o ômega 9. Esse ácido graxo monoinsaturado, ele pode ajudar na diminuição do LDL colesterol, que é prejudicial para a nossa saúde, e pode aumentar o HDL colesterol, que é benéfico para a nossa saúde. Nós podemos consumir também o ômega 3, que é essencial para a nossa saúde e traz diversos benefícios. É naturalmente encontrado em alguns alimentos, por exemplo, alguns tipos de peixe, como salmão, atum e sardinha, e também são encontrados na farinha ou óleo de linhaça. Também temos excelentes fontes de gorduras nas oleaginosas. As oleaginosas são alimentos como, por exemplo, a castanha de caju ou do Pará, a amêndoa, avelã e nozes. Elas possuem um alto poder antioxidante e também são ricas em vitaminas do complexo B e E alguns minerais como selênio, ferro, potássio e magnésio. Aqui nós podemos ver esse relato de troca no caso da margarina e da manteiga. Vejam que a margarina tem diversos ingredientes e eles têm muitos estabilizantes e conservantes, que não são tão interessantes para a nossa saúde. Já a manteiga, ela tem somente um ingrediente, que é o creme de leite, e pode ser acrescentado de sal ou não. Nesse caso, comparando, os dois alimentos e os ingredientes, nós podemos perceber que a manteiga é mais saudável que a margarina. O sal, ele é um cloreto de sódio e faz parte da população mundial. E desde que ele seja consumido em quantidades recomendadas, ele não traz problema à saúde. Nós não precisamos excluir, e sim consumir com moderação. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a recomendação por pessoa é de 2 gramas por dia de sódio. Mas pesquisas dizem que as pessoas estão consumindo o dobro.
do que o recomendado, no caso 4,7 gramas por dia. O sódio ele está presente além do sal de cozinha em alimentos processados e ultraprocessados, e o consumo em excesso desse sódio pode levar o indivíduo a ter hipertensão. Bom, nessa primeira imagem, nós observamos a diferença do sódio entre o macarrão instantâneo e o macarrão normal. Podemos ver que o macarrão instantâneo tem uma quantidade muito elevada de sódio e o macarrão normal não. E na imagem ao lado, tem o exemplo do caldo em pó, que no caso esses alimentos são ultraprocessados. E alimentos ultraprocessados, eles têm uma grande quantidade de sódio. Tem outro exemplo também, como salgadinhos, salsicha, nuggets e alimentos como embutidos em geral. É interessante que a gente evite esses tipos de alimentos ultraprocessados. Muitas pessoas acreditam que o sal light é uma boa opção, que ele é mais saudável. Mas, mesmo ele tendo uma boa redução de sódio, ele contém bastante potássio. E o excesso desse potássio pode levar a complicações como fraqueza muscular, dificuldade para respirar, alterações dos batimentos cardíacos. E é mais fácil de consumir em grandes quantidades, porque ele tem um gosto mais leve do que o normal. Bom, aqui tem alguns exemplos de substituição do sal nas preparações culinárias por temperos naturais, como salsa, açafrão, cúrcuma, sálvia, alecrim, louro, tomilho, manjericão, salsinha, coentro. Esses alimentos, além de diminuir o consumo de sódio, ele também traz mais sabor às preparações culinárias. Açúcares. Temos alguns adoçantes artificiais, como o sacarina, o ciclomato e o aspartame. Eles devem ser evitados, pois o uso a longo prazo desses adoçantes estão associados a algumas doenças como a diabetes tipo 2. Devemos também tomar cuidado com o excesso de alimentos processados, como as frutas cristalizadas ou em caldas. Eles, como os outros alimentos processados, possuem um aumento excessivo no açúcar. Sendo assim, devemos consumir em pequenas quantidades, assim como também os sucos naturais, pois além de consumirmos maior caloria por precisar de mais frutas para sua preparação, perdemos muita fibra dos alimentos. Sendo assim, a melhor opção é o consumo da fruta. Devemos lembrar também que o consumo de açúcar para crianças menores de 2 anos não é recomendado. Nesta imagem, podemos observar a quantidade de açúcar que existe nos achocolatados. Uma quantidade muito grande a ser ingerido e que podemos evitar, fazendo a substituição, optando por outros alimentos, como por exemplo o cacau em pó. Existem também diversos outros alimentos mais saudáveis que podemos usar como substituição. O exemplo delas é a banana madura, pois a fruta madura apresenta um sabor mais adocicado e podemos usar em preparações como bolo, vitaminas, entre outros. O que não podemos nos deixar levar são os alimentos diets. Esses alimentos possuem a isenção de alguns ingredientes na sua composição, como por exemplo o açúcar. Porém, tem o aumento na concentração de outros ingredientes para não perder o sabor. Um exemplo deles é o chocolate diet, que tem a isenção no açúcar, porém tem um aumento na gordura. Nesta imagem, podemos comparar um chocolate 70% com um chocolate diet. E aí podemos comparar que a quilocalorias e as gorduras são maiores no diet. Sendo assim, uma melhor opção seria o consumo do chocolate 70%. Bom, agora que já vimos óleos, gorduras, açúcar e sal, e por que devem ser consumidos em poucas quantidades, como devemos interpretar rótulos de alimentos? Bom, quando vamos aos supermercados, não devemos olhar apenas o prazo de validade. É importante também observar a lista de ingredientes. Bom, mas como fazemos isso?
A lista de ingredientes vem apresentada em ordem decrescente. Neste caso, os primeiros ingredientes são os que estão mais presentes no alimento. Ou seja, quando vamos aos supermercados e compramos um extrato de tomate, é realmente só tomate? Uma pipoca sabor manteiga contém somente manteiga? Contém também manteiga? O coco ralado é somente coco? Nos slides a seguir, vamos analisar isso. Mas também, além da lista de ingredientes estar em ordem decrescente, a gente também deve prestar atenção aos açúcares escondidos, como glucose de milho, glicose, sacarose, dextrose, que, visto anteriormente, a gente deve olhar a ordem que eles aparecem na lista de ingredientes. Ainda sobre a lista, é importante observar os nomes complicados, que são aditivos, como emulsificante, corante, estabilizante. Atenção, pois esses alimentos devem ser consumidos em poucas quantidades. Agora vamos para a prática. Aqui temos o coco ralado, úmido e seco. Até então, conseguimos interpretar que a diferença entre eles é o teor de umidade. Mas é isso mesmo? Vamos olhar a lista de ingredientes. Bom, o coco úmido, ele contém coco ralado, açúcar, sal, umectante, conservador de sódio, e o coco seco, ele contém coco ralado e o conservador de sódio. Bom, até então, pela embalagem, a gente só veria que a diferença seria o teor de umidade. Porém, na lista de ingredientes, a gente consegue observar quantos outros ingredientes são adicionados ao produto. Então, observando a lista, a gente consegue ver que o melhor alimento seria o coco ralado seco. Ao lado, temos a ervilha em conserva, onde temos a tradicional e a natural. A tradicional, ela contém na lista de ingredientes ervilha, água, açúcar e sal. E a natural, ela contém ervilha e água. Com isso, a gente vê que não, entre elas não seria somente a ervilha. A gente consegue visualizar que a tradicional contém ervilha, água, açúcar e sal. Então, no caso, a natural seria a mais recomendada. Agora temos a pipoca de micro-ondas e a pipoca feita em casa. A pipoca de micro-ondas, sabor manteiga, ela contém na sua lista de ingredientes milho de pipoca, gordura vegetal de palma, sal, aroma idêntico ao natural de manteiga e corante natural de urucum. E a pipoca feita em casa é somente milho e pipoca. Com isso, a gente pode observar que na lista de ingredientes da pipoca de micro-ondas, ela contém vários outros ingredientes embutidos nele, que pode agregar o sabor, né, que seria o aroma idêntico ao natural de manteiga, porém são aditivos, como o corante também. Então, o mais recomendado seria o milho e a manteiga feito em casa, onde pode render um pouco mais também. Bom, será que a bolacha é mais saudável por não conter recheio? Bom, aqui a gente tem uma bolacha recheada e uma bolacha de maisena, onde a gente tem ali em cima uma legenda, onde todos os ingredientes que são açúcar adicionado estão em rosa, em roxinho a gordura trans e em laranjinha os aditivos alimentares. Bom, essa legenda é para facilitar a visualização da lista de ingredientes, porque até então são muitos. Bom, vamos lá. A bolacha recheada, ela contém farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, onde a bolacha de maisena também contém. Até aí, tudo bem. Segundo ingrediente, açúcar. Açúcar que também contém o açúcar e o açúcar invertido, o mesmo que contém na bolacha de maisena. A bolacha recheada, ela também contém gordura vegetal hidrogenada, onde a bolacha de maisena, ela também contém uma gordura vegetal. Após esses ingredientes, a gente tem o cacau, né? Porque a bolacha recheada é sabor chocolate e sal, onde sal também tem na bolacha de maisena. Porém, abaixo a gente consegue visualizar que contém vários aditivos, que na bolacha de maisena também tem.
Então, será mesmo que seria uma boa ideia a gente trocar a bolacha recheada por uma bolacha de maisena? Bom, aqui a gente tem o extrato de tomate. O extrato de tomate a gente espera pela embalagem que tenha tomate, certo? Bom, antes a indústria ela comercializava esse extrato com tomate, açúcar e sal. Hoje, muitas pessoas começam a observar mais a lista de ingredientes, se preocupar um pouco mais com a saúde e tendo atenção à embalagem também. Com isso, a indústria viu que mais pessoas estavam em busca de alimentos mais saudáveis e lançou esse extrato de tomate que tem somente tomate, muito melhor do que a versão anterior. Por quê? Hoje, quando a gente vai usar um extrato de tomate, a gente usa na preparação de uma pizza, de uma macarronada, de várias outras preparações, onde a gente pode incluir vários outros temperinhos naturais, que a gente consegue diminuir a concentração de sal, onde, dito nos slides anteriores, a população brasileira está consumindo o dobro do consumo de sal. Bom, aqui a gente traz o aplicativo Desrotulando. Agora que a gente já sabe observar a lista de ingredientes, a gente achou vantajoso trazer esse aplicativo para vocês para melhorar e facilitar a interpretação durante as suas compras aos supermercados, a fazer escolhas mais saudáveis. Como que funciona esse aplicativo? Ele é um scanner de código de barra. Bom, nas compras ao supermercado, você encontra alimentos saudáveis, que apresentam ser saudável. Ao analisar a lista de ingredientes, que agora vocês já sabem, o segundo ingrediente, ele é o açúcar. Bom, aí você fica na dúvida, será que esse alimento é saudável mesmo pela embalagem? Será que ele não é pelo segundo ingrediente da lista ser açúcar? Bom, com isso você pode ter o auxílio desse aplicativo, onde você pega o código de barra do produto, escaneia e você tem uma nota de 0 a 100. Notas mais próximas de 100 são dados como excelente, alimentos saudáveis, e notas próximas a 0 são dados como alimentos não saudáveis. Bom, com isso, agora a gente conclui que vocês já sabem fazer escolhas conscientes, saudáveis e, na dúvida, pode baixar o aplicativo. E esse a gente agradece e obrigada. E este trabalho foi realizado por mim, pela Larissa, Pamela, Sara e supervisionado pela Bruna Baroni.